meu quadro. Opa, já chegou, deixa eu só baixar a música aqui. Tudo bom, Alexandre? Grande, Christian, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como você está? Que satisfação em ter aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Que é isso. Sempre um prazer. Vindo de você, eu sempre estou à disposição, viu? Ah, muito obrigado. Tenho a certeza que tem uma galera aí que vai se encantar hoje com o que a gente vai conversar aqui. Pessoal, tá aí o Jones, está chegando aí, Jones Marim, o Rodrigo Scudella, tem uma galera aí. Então, Christian, seja muito bem-vindo. Né? Obrigado. Como eu havia te comentado, nosso pessoal, o pessoal normalmente que nos segue, além de grandes empresários aí, né? Como a gente viu aí, o Jonezinho tá aí, mas são pessoas que querem entrar na indústria farmacêutica ou, né, querem ser executivos, seguir aí um pouco da tua experiência, né, como grande executivo de grande multinacional e querem entender aí como é que está esse novo mercado, quais as competências. Então, lhe dou aqui muito boas-vindas e gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Perfeito. Obrigado, viu? Para mim é um prazer sempre poder compartilhar um pouco de, sei lá, um pouco de conhecimento, né? Acho que se a gente puder hoje, no dia de hoje, nessa uma horinha que a gente tem, que nos deixam falar durante uma hora, porque senão a gente ficava a noite toda aqui, né, Alexandre? Poder trazer um pouco de reflexão, um pouco de inspiração e, quem sabe, trazer vidas melhores para as pessoas. Se a gente puder fazer um pouquinho disso, para mim, eu durmo hoje super feliz, super satisfeito e super tranquilo com essa missão de poder ajudar os outros, tá, meu amigo? Então, só para pegar um pouquinho do gancho que você comentou, assim, quem sou eu, né? Meu nome é Christian, tenho 21 anos de empresa, né? Então, comecei lá como estagiário na 3M. Então, hoje no cargo de liderança do grupo de consumo aqui no Brasil. Passei minha carreira por trainee, depois de estágio, depois de trainee, passei para gerente de produto, depois para a carreira de vendedor. E aí depois comecei minha carreira dentro de gestão, por vários mercados dentro de consumo. Dei uma passada no mercado industrial há pouco. E aí agora a gente, desde abril, né? Então, para mim, assim, de todo esse processo para mim, na pandemia, fui nomeado como vice-presidente para a área de consumo agora em abril, bem no início da pandemia. Nossa. Então, a ideia quando a gente pode falar do novo normal, eu posso dizer que eu sou um nascido durante esse novo normal. Eu comecei minha vida. Eu sou um nativo do novo normal. Eu sou um fruto do novo normal, né? E aí, minha história toda, antes de tudo isso, eu pego um pouco da minha história. Eu fui apresentador de TV durante um tempo aqui em Campinas, né? Pode procurar no YouTube, não vão encontrar, já tirei tudo de lá. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Se tu me permite, galera, pega o aviãozinho aí, convida outras pessoas que vai vir grandes babados. De apresentador de TV a vice-presidente de uma das maiores empresas aí do mundo e no Brasil certamente está entre as grandes. Com certeza, com certeza. Quanto tempo você ficou como apresentador de TV? Só eu fiquei um ano, né? E acho que vai conectar um pouco disso, assim, né? Da minha experiência de vida, né? E profissional. Porque eu entrei sem pretensão nenhuma num canal de TV local aqui, uma afiliada da Globo, e entrei como programador de TV e fazendo o básico de um estagiário e tudo mais. E surgiu um processo assim, eu acho que eu entrei em janeiro, em março, tinha um rapaz que fazia o programa de TV, no programa de auditório e tudo mais. E aí ele pediu as contas, foi para outro desafio, foi fazer outra coisa. E aí o diretor do canal chegou para mim: Christian, tudo bem? Tudo bem. Você tem interesse em ser apresentador? Eu falei: olha, nunca pensei em algo desse tipo. Mas falou: então vamos fazer o seguinte, você topa fazer o programa e tal? Eu falei: faço, não tem problema, né? Não tinha nada para perder, tinha 20 anos, né? Estava na faculdade, estagiário, né? E aí deu tudo certo, assim, eu comecei no dia seguinte do anúncio dele. Ele me chamou numa quinta-feira e falou: então, amanhã tem, e amanhã é ao vivo, né? A gente precisa que você entre, e aí fui, né? E eu acho que a gente vai se adaptando, né? Às oportunidades, e aí eu acho que de tudo isso que eu vejo da minha história, que eu passei por um tempo, eu fiquei quase 8 meses apresentando um programa de TV, e ele saiu de semanal para diário. Ele era diário, com 50 minutos diário na grade, ao vivo, sempre ao vivo.
E ele me deu uma capacidade de, primeiro, apresentar, para fazer apresentações, para não ter uma timidez, para ter o raciocínio rápido. Eu nunca imaginei que isso fosse me ajudar um dia na área comercial, né? Para você poder fazer uma boa apresentação, para você poder rapidamente poder dar um retorno, poder falar alguma coisa. Então é um negócio muito maluco, assim, né? Muito maluco. Então, e aí comecei, mas assim, eu digo que eu fiz relações públicas, né? Comunicação social. E eu lembro que eu fiz em 96, né? E já vai entregando um pouco a idade, né? E quando eu fiz, eu lembro que meu pai trabalhava na época na Goodyear, pela rodovia Anhanguera. E para ir para até Goodyear, porque eu ia de vez em quando ia buscá-lo lá, saía de Campinas, ia até Americana, eu passava na frente da 3M. E às vezes eu ia com minha mãe. Eu falava para minha mãe, falei, mãe, fica tranquila que um dia eu vou trabalhar aqui. Ela falou, não, um dia eu vou trabalhar aqui, mãe. E eu tinha ido fazer tinha feito uma visita técnica pela faculdade, tinha me encantado, e eu falei para minha mãe, e passava assim, mãe, um dia eu vou trabalhar aqui. E foi o único concurso, o único programa de estágio que eu me inscrevi, foi para 3M, e o único programa de trainee que eu me inscrevi também foi para 3M. Então, minha carreira lá, e aí me dediquei toda a minha vida, e aí chegando nesse desafio todo agora, com responsabilidade hoje por todo o mercado de consumo, a gente fala de supermercados, farmácias, papelarias, home centers, agora o especializado que a gente tem, né? Tem muito do lado do especializado de e-commerce, que vem crescendo enormemente no Brasil, exemplo, uma Amazon. E pelo Brasil todo, né? Responsável por todo o Brasil, com equipe de vendas, marketing, trade. Então, muito feliz com tudo isso. Que legal. E assim, nesse momento de pandemia que você falou que para ti, no fim, acabou tendo uma oportunidade bem maior aí de abraçar, como é que você está vendo e quais as competências que teria lá o moleque ainda apresentador de TV com 20 aninhos, né, Cristiano? Porque se o cara te convidou, você já tinha mostrado alguma competência como estagiário. Sim. Então, né, um desenvolvimento, uma desinibição, talvez, um falar claro, né, gostar de falar com pessoas. E quais seriam as competências que você acha que lhe trouxe até aqui e que você poderia nos dizer que vale para outras pessoas que estão galgando aí essa carreira dentro de multinacional? Eu vou falar assim, primeiramente, para você cuidar de negócios, isso eu vi uma frase esses dias e me chamou muita atenção, você tem que lembrar que tem pessoas, né, por trás disso. E nas empresas também tem pessoas. E se você quer ser um rapaz de sucesso, uma pessoa de sucesso, o pessoal que está nos vendo aí, você tem que gostar de gente. Né? Você tem que gostar de desenvolver as pessoas. Porque no final das contas, honestamente, eu não entrego o resultado. Né? E toda a pessoa da área comercial que acha que entrega resultado, me desculpa, está totalmente enganado. Né? Porque as pessoas que estão no segmento e têm o poder da liderança e têm a responsabilidade da liderança, têm a maior responsabilidade de desenvolver pessoas. Né? Que através das pessoas a gente entrega resultados. Né? Então, quando você tem... Que eu tô anotando algumas coisas. Eu sei do seu painel depois eu vejo no final, eu quero tirar uma foto desse painel seu. Mas acho que assim, o grande negócio é você ter respeito. Esses dias eu estava lembrando, né, estava conversando sobre um caso que foi recente sobre desenvolvimento de um produto, né? E aí onde a gente chega com respeito às pessoas e você vai cuidando das pessoas. A gente foi desenvolver um produto num cliente do sul do Brasil, numa rede de varejo muito importante na região do Paraná. E a gente estava demonstrando o produto lá e falou, né, produto de limpeza. Falou assim, mas, Christian, vamos demonstrar, né, na prática. Eu falei, tem uma copa? Tem uma copinha aí? Ele falou, não, tem uma copa aqui e tal. Tem aqui do lado da sala, tem uma copinha. Daí eu fui lá para a copa, tinha duas mulheres lá. Entrei, conversei com elas, né? Fui respeitoso, porque, né? Eu acho que acima de tudo o respeito, né? Normal não é, viu? Eu acho que é aí que está o ponto. Eu acho que esse é o ponto de reflexão também, né? Porque daí você começa a pensar, quando eu falo de cuidar e gostar das pessoas, não é só pela função do desenvolver as pessoas, mas gostar realmente de gente, né? E trata genuinamente, né? Porque quando você fala assim, eu gosto das pessoas, eu trabalho para desenvolver meu time e tal, mas no final das contas a pessoa não consegue falar um bom dia para ninguém, né? E aí você começa, e aí entrei na Copa, demonstrei, uma senhora estava lá, conversei com ela tal, mostrei como fazia o produto, ela falou, eu gostei do produto, falei, bacana, beleza. E saí da sala, no que eu saí da sala, o diretor de compra falou, Cris, está cadastrado. Eu falei, por que está cadastrado? Ela é a dona, eu não conhecia a dona, né?
E Nossa. tratei. Então, quando você chega num caso desse, aí onde eu coloco primeiro para as pessoas que trabalham na área comercial, primeiramente você precisa fazer uma reflexão se gosta de gente. Se você gostar de pessoas, você está no lugar certo, né? Então, e aí a gente começa nesse processo, eu acho que a pensar primeiro o universo e o lado positivo que eu tenho naturalmente. Eu tenho um lado, quem me conhece sabe, eu gosto de ver o lado bom e as coisas boas que tem pela frente de oportunidade. No final das contas, quando a gente olhava, quando começou toda a pandemia, imagina, eu assumi a responsabilidade, foi no dia... foi dia mais ou menos, eu fui anunciar dia 1º de abril, e não era mentira, né? Dia 1º de abril eu Nossa. comecei minha operação. Então Aham. imagina, bem no coração e no boom da pandemia. Imagina, eu tinha que reportar para os Estados Unidos a previsão de vendas, né? Porque a gente é uma subsidiária, como que ia ser a previsão de vendas dos próximos meses. Foi meu pai do céu, né? Mas de um lado, assim, o primeiro mês, honestamente, erramos. A gente fez 90% daquilo que a gente imaginou que ia acontecer. Mas a gente começou a olhar para um lado muito mais forte de oportunidade. Porque, assim, no final das contas, o cara da área comercial tem que olhar... Eu tenho 100% de participação de mercado? Eu tenho 100% de penetração de mercado dos produtos que eu estou desenvolvendo, né? E aí fica o ponto desse sempre para os profissionais que estão sempre na área comercial. É olhar para o tamanho da oportunidade e não para o tamanho do problema que está vivendo, né? E olhar para a oportunidade e olhar para ela de uma forma que você possa construir coisas através dos parceiros comerciais que você tem, através do quê? Para mim sempre vai estar relacionado. Por isso que eu falo que é gente, né? Que a gente tem que cuidar na área comercial. Porque no final das contas, quando você olha, Ale, você tem que ter confiança, né? Porque do outro lado, você gera, né? E o profissional de vendas da área comercial sempre vai gerar confiança. Confiança através daquilo que fala, promete e cumpre, né? Porque não Nossa. adianta nada você falar, prometer e não cumprir. Aí é um elo de não confiança. E toda vez que você não cria esse elo, honestamente, você não consegue construir, né? Então, nesse momento, quando você está vendo esse cenário de pandemia, e a gente falou com pessoas do mundo inteiro entrou num caos danado, né? Então, a gente tem operações pelo mundo como um todo, mais de 70 países onde a 3M opera. A gente foi vendo momentos distintos, e a coisa mais interessante que a gente começou a ver era que o comportamento de todo o mercado que estava acontecendo, e também das pessoas, muito parecido, era o comportamento do medo. Né? O medo em função da incerteza, da insegurança e tudo mais. E as pessoas que, quando atuam com medo, elas não se programam para olhar o lado forte, a positividade e as coisas boas que você tem para poder tirar proveito. Então, você entra num processo de estar acuado, né? Você fica muito acuado, você fica muito tenso. E aí, quando você olha para isso, fala, peraí, deixa eu aterrissar, né? Deixa eu entender como está o cenário. E aí esse momento exige de profissionais totalmente diferentes que precisaram se moldar em pouco tempo. Sim. Eu vou dizer para você, eu estou desde o dia 17 de março em home office. Então a gente entra numa operação home office e estamos em home office. Nesse cenário a gente precisou se reinventar com um monte de coisa e o mercado acontecendo, né? Alguns mercados que a gente atua mais difíceis porque fecharam a loja como um todo, como não essencial, e o pessoal precisando se reinventar. Mas acho que a coisa mais interessante que eu comecei a ver nesse tempo, aqueles profissionais que sempre tiveram consistência e confiança por parte dos seus parceiros comerciais, não tiveram problema nenhum. Aqueles que não conseguiram ter consistência ao longo da sua história profissional, fala assim, mas é que a pandemia... Eu acho que você tem que repensar como você foi profissional sempre com seus parceiros comerciais. Porque se você é aquele cara que no momento do desespero surge e fala, agora não sei o quê, do outro lado você não tem aderência, porque neste momento você tem um problema maior. Você tem um problema que do outro lado você tem gente que ainda não acredita em você, então fica naquele cenário com receio. Então, o profissional que não tem consistência, tem o famoso voo de galinha na área comercial, foi o que mais sofreu neste momento. Não foi o que mais... Não tinha. O cara não tinha relacionamento quando as coisas estavam boas. Agora que ficou difícil, sai pra lá, mano. E o relacionamento, ele passa na área comercial, e aqui eu vi que tem gente que é dono é empresário, tem gente que está começando a sua
posição comercial, já tem gente que tem muita experiência aqui, começa a ver um pouco do histórico e aí você começa a falar assim, para quem que eu vou dedicar mais tempo nesse momento da dificuldade? Para aquele que fala e cumpre pelo aquilo que ele fala. E não necessariamente relacionamento tem que... Esse é um lado que eu não gosto muito da hora que falam que vendedor não tem que ser aquele cara de relacionamento, aquele cara que fala bem, aquele... Eu sou muito contrário a isso, viu? Quem me conhece sabe que eu sou muito reservado, eu não sou falastrão e não sei o quê. Para mim, o bom profissional da área comercial é aquele que consegue entender a necessidade do seu parceiro comercial através do que eu falo que é muito, que é gestão de dados, gestão de informação real. Não é aquele cara que vai lá, vai lá, toma café. Cara, isso tem que desmistificar um pouco para a nossa área comercial. Eu ainda eu tenho ainda uma missão para tentar profissionalizar ainda mais e para tentar deixar a área comercial cada vez mais forte, porque tem muita gente que fala assim, o profissional de vendas é aquele cara que não deu certo em algumas coisas e se torna vendas. E eu discordo completamente. E no final das contas, toda empresa precisa da área comercial. E é onde a gente precisa valorizar mais, e é onde a gente precisa cada vez mais dar ferramentas e desafiar todo o time comercial para que sejam pessoas muito mais capazes do que são qualquer outra área. Porque a roda gira e a indústria vive disso, vive das pessoas que vendem. Sim. Então, nesse processo que a gente foi olhando para todo o processo desde que eu falo assim, gostar de gente, gostou de gente, como que eu crio aderência, que é essa confiança? Como que eu crio essa confiança com o meu parceiro para ele falar assim, tá aí, o Alexandre falou, vou para cima dele, tá tudo tranquilo e tudo mais. É isso que a gente precisa entender. E acho que a gente precisa tirar a lição. Desculpa eu só te interromper, porque acho que é um conceito que cabe bem com o que tu está falando. Eu falo nos meus treinamentos que é o net love. Nós temos o network, um encontro pelos negócios, e nós temos que ter um encontro pelos afetos. Mas não adianta só o afeto, porque tu é queridinho e eu sou queridinho. Quando tu traz ali a gestão da informação real, porque a primeira vez o cara até te atende porque tu é simpático, querido, fala bem. A segunda, se você não tiver planilhado, se você não tiver informação, o cara não vai te atender a segunda vez só porque você é legal e conta uma boa piada. E é verdade. E aí que você para pensar, né? Esse momento da pandemia que aconteceu, e foi uma surpresa geral, né? A gente era 15 dias, 30 dias, 110 dias e por aí vai. Ela demonstrou quão profundos são profissionais com seus clientes e quão rasos são alguns profissionais com seus clientes. Perfeito. Então, eu digo para você que muitos dos que tinham história e criaram um elo de confiança passaram dessa tempestade. Passaram. E aí fica o ponto de reflexão será que eu ainda vou ficar somente no relacionamento do bacanão ou eu vou começar a construir negócios de uma forma mais sólida daqui para frente? Por quê? De novo, a gente teve essa pandemia, eu não sou o cavaleiro do apocalipse, tá, Alexandre? Claro. Mas e se acontecer algo desse tipo de novo? Será que as pessoas estão pensando? E aí vem o ponto da reflexão, né? Tem gente que ainda está esperando que vai voltar dia 13 de março, volta. E eu digo para quem está nesse cenário, e eu digo que são os profissionais que vão ficar, que sinto muito. Se você ainda está esperando antes de 13 de março, não vai ter mais espaço para você no mercado não vai ser mais o mesmo, profissional. Né? Não vai ser, porque o mercado mudou. O mercado mudou por vários aspectos, né? Então a gente fala muito do novo normal, do comportamento das pessoas e do comportamento dos consumidores, mas eu falo que tem um novo normal de vendas. A gente em vendas precisa se transformar rapidamente. A gente está, a gente está na 3M desde o dia 17 de março nesse processo de home office. A gente precisa se reinventar à distância, se utilizar de ferramentas que a gente não utilizava até então. E mesmo que a gente começar a flexibilizar, e hoje foi um dia de excelentes notícias, né? Com 2 vacinas bem encaminhadas, né? Com medicamento que vai alentar. Mas no final das contas, o mercado viu que dá para exigir mais dos profissionais de venda. O mercado começou a pedir mais, porque é na dificuldade que você começa a pedir mais.
E teve gente que se transformou, começou a se desafiar para usar tecnologia, né? Então, as famosas reuniões virtuais ou digitais, elas vieram para ficar por vários aspectos. Aspecto número um é a velocidade que você consegue fazer. Você está em Porto Alegre, eu estou em Valinhos, interior de São Paulo. A gente está falando com 45 pessoas aqui ao mesmo tempo. Hoje, eu poderia ter feito um roteiro de fazer 5 estados tranquilamente, sem ter que ficar pegando avião para lá e para cá. E aí vai combinar um pouco da questão produtividade, vai combinar a questão de custo, né? Porque as empresas vão passar por uma situação econômica um pouco mais difícil, né? Que a gente ainda está entrando na surfa do pós crise, como estamos aprendendo. E a crise econômica está chegando, mas ela não chegou como vai chegar, porque eu acho que o quarto trimestre vai ser um pouco mais difícil. Então, nesse cenário, as empresas vão ter que adequar despesas, né? Elas vão ter que olhar, o que a gente falava um pouquinho antes, qual que é o comportamento do boom, da famoso, que o pessoal está tentando entender como vai ser o mercado imobiliário das grandes capitais, né? Então, você vai pegar aí na região de Porto Alegre, a Nilo ali, né? Que tem alguns escritórios ali. O que vão ser daqueles todos os escritórios comerciais que tem ali? Quando você vai para a região de São Paulo, se discute o efeito Faria Lima, o efeito paulista, vai descentralizar, né? Certamente, né? Vai descentralizar, a metrópole vai perder um pouco o valor que ela tem até então, e aí começa a ser um pouco mais produtivo, né? E isso vão ter que ter ferramentas digitais para você poder trabalhar. Vem um comportamento muito, e aí eu volto a frisar com relação ao cenário da qualidade da informação de gestão que você faz com seus clientes. Então, eu, como vendedor, muito mais preciso me preparar, porque o tempo está mais escasso, está mais difícil, eu tenho que me preparar de uma forma que seja convincente, né? Porque eu não vou ter aquela preparação antiga que eu tinha, que chega lá, toma um cafezinho, e aí, como que tá? Não, vai chegar a reunião, não vai ter um pouco do warm-up, que você vai ter um pouco do warm-up, mas não vai ser como era antes, né? Então, você vai ter... Sim? Na internet, 1 minuto é atraso longo. Total. No encontro, no presencial, às vezes meia hora o cliente deixa esperando, você atrasa no trânsito e tal, tudo é permitido, mas no online o cronograma dá para ser seguido à risca. Total. Faltava 1 minuto, eu já estava preparado aqui, porque eu sabia que 1 minuto, se eu atrasasse, tu já acharia uma deselegância, né? Então, nos tornamos britânicos. E aí a gente começa nesse processo, quando o comercial chegar para falar com o seu cliente, com o seu potencial, se ele não chegar bem estruturado, chegar com informação consistente, não vai conseguir fazer negócio. Então, esse profissional que vem, que cuida de gente, que se preocupa com as pessoas que estão do outro lado, se preocupa com o processo de confiança, não é raso, né? Ele é muito mais profundo e consistente durante um período e fundamentado através de dados, vai conseguir dar para ele uma coisa que eu acho que é importante, que é o que a gente vai buscar daqui para frente. Aquele cara que tem planejamento. Então, quando a gente fala de tudo isso, eu planejo através do quê? Eu planejo através das informações que eu tenho. Eu não consigo planejar em função de nada que eu não conheço, né? Vamos planejar uma atividade de vendas. Eu acho que vai ser tal coisa. Esse cara foi embora. Honestamente, esse profissional a gente não está buscando mais. Então, eu acho que esse processo que a gente viveu e a gente acelerou, e a gente fala muito de ter acelerado muitas das coisas que iam demorar 5, 10 anos em 3 meses. O advento do digital, né? Então, só para vocês terem um pouco de noção, né? Eu venho muito do mercado de consumo, né? A gente fala muito de consumidores que estão indo para supermercados, papelarias, farmácias e por aí vai. Pelo mundo todo, por mais países que tiveram um processo de flexibilização, que tem alguns países que já reabriram, que é onde a gente tem operações, se tem um dado muito importante que somente menos de 74% das pessoas voltaram a fazer viagens às lojas. Ou seja, já está tudo flexibilizado, mas as pessoas não estão indo como iam antigamente ao varejo. Mas elas deixaram de comprar? Não, não deixaram de comprar. Eles criaram métodos novos de comprar. E aí vem a ferramenta digital, vem as formas online de você fazer o processo de vendas, né? Então, esse processo que a gente imaginava que ia acontecer lá longe, cara, ele já aconteceu. Então, aquilo que a gente falava, o e-commerce no Brasil, quando será que vem? Será que será uma realidade? De novo, não é ele que vai ser o boom como um todo, mas ele é uma tendência que já vem mudando o comportamento muito das pessoas, né? E aí eu vou falar de digital para tudo. Eu vou falar das transações
digitais, e eu só quero que as pessoas às vezes entendam que o digital não é simplesmente falar da plataforma que você compra online e te entrega em casa. Claro, claro. Digitalizar um processo de vendas é criar ferramentas que você possa falar com o seu interlocutor, que é seu parceiro comercial, de forma digital. Não quer dizer que simplesmente que você está fazendo web, né? A É a página. Bia que está aí, a inteligência É artificial. tudo isso. Se você parar para Alex. pensar, por que Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, se tornou o cara mais rico da história da Forbes, né? Então saiu semana passada. Historicamente, nunca conseguiram calcular uma fortuna como conseguiram a dele. A ex-mulher dele se tornou a mulher mais rica dos Estados Unidos, né? A ex-mulher do cara. Por quê? Porque ele tem uma das ferramentas mais importantes que tem, que é a gestão de dados. Né? Não sei se você sabia que ele tem 3 grandes negócios, a Amazon. A Amazon tem 3 negócios fortes. Um negócio que ela tem é a página web, que a gente conhece, o amazon.com.br. O segundo grande negócio deles é justamente o processo de database, de bancos de dados no mundo que eles têm, que é violento, é um grande mercado que eles têm. E por que ele se torna tão forte com isso? Porque quando você pega o balanço da .com deles, não dá rentabilidade. Mas ele tem um terceiro negócio, que é um negócio voltado para a gestão de dados. Então, hoje ele sabe do mercado americano, sabe do consumidor no mundo inteiro, quando ele compra, como ele compra, que horas ele compra, o que ele consome, o que a esposa consome, Ou seja, ele sabe algo que ninguém sabe profundamente. Por isso que tem um valor, a empresa, totalmente distinto do que a gente possa imaginar. Poxa, vamos extrapolar isso para mercados que a gente sai do mercado de consumo. Vamos pensar mercado farmacêutico, que nem você está envolvido. Ele consegue chegar, e hoje tem Equivia, né? Antigamente a Close-Up, por aí vai, que ela consegue falar para mim aonde eu tenho medicamento, em qual loja tem medicamento, que dia que vende, quando que vende, como que vende. Aí se eu quiser me estruturar mais ainda, eu sou varejista, eu pego Equivia e pego os dados de sellout ou de venda que entra na minha loja, né? Que é o CPF que entra lá. Se eu cruzar isso, eu tenho uma ferramenta tão potente quanto da Amazon. Basta eu querer fazer essa gestão. Por isso que eu estou falando que tudo vai virar dados e as informações são importantes para a gente poder fazer negócio. Se a gente ficar fundamentado só no achismo, esquece, essa era já se foi. E tu acha que ainda as grandes redes não usam essa Eu acho que muita gente ainda não usa bem. Eu acho que tem muita oportunidade para usar informações, né? Mesmo a gente, se eu falar assim, do nosso mundo 3M, se eu falasse do universo que a gente tem, de 0 a 10, nesse universo de dados, eu acho que a gente está numa jornada, eu daria nota 4 a 5 para a gente. Tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. Tem muita informação por trás. E aí depende de cada um, e aí você fala, bom, Cristian, mas vamos tentar aterrissar isso para um pouco do universo das pessoas que estão nos vendo. Se eu pegar empresários, criar um sistema potente, suficiente para poder captar as informações, gerar as informações para eu poder mandar para os meus fornecedores, quando eu compro, como eu compro e por aí vai. Então esse é um lado. Quando eu vou para o cenário, eu como vendedor, se eu vou me incorporar como vendedor, poxa, deixa eu pegar a informação, e às vezes eu falo assim, Cristian, mas eu não tenho para onde ele vende. Então deixa eu pegar as informações de como ele compra, qual a frequência. Isso eu tenho na empresa. Poxa, não tenho. Senta, começa a exigir. Porque é aí que vai te fazer a diferença. Aí que vai fazer a diferença para você frente ao mercado como um todo. E é isso que a gente está buscando. É isso que essas... Nos treinamentos, ainda tem gente que senta quando era o presencial e até mesmo agora do online, o cara me pergunta assim, mas é fundamental saber Excel? Meu amigo. Eu digo assim, gente, Excel já é o básico do básico. Se você não sabe, eu estou assustado com você. Não é saber o Excel, é saber interpretar as informações, né? E acho é por isso que eu falo que daí você gera o elo da confiança. E aí depende. Aí são escolhas, né? Então, por isso que de tudo isso que a gente começou a olhar, a gente começou a ver que pessoas escolheram bem, pessoas querem escolher diferente, um caminho diferente. Alguns vão se lamentar, outros vão tirar proveito desse momento. E aí é onde eu acho que tem uma jornada muito boa para as pessoas. Então, ou seja, existe um baita do mercado, uma oportunidade para profissionais que estão se transformando. Por isso que eu falo bastante com relação ao novo normal de vendas, né? Existe uma dinâmica diferente. A gente tem que se preparar para esse universo, e aí vai um ponto de atenção. Algumas pessoas, às vezes, entendem que esse novo normal de vendas, esse momento da digitalização, eu não preciso me preparar, eu não preciso me organizar, eu não preciso
estar num ambiente onde eu possa criar uma reunião. Ou seja, a pessoa tem que entender que é um novo ambiente de trabalho. Não tem que encarar como se fosse a live do final de semana. Sim. Mas sim tem que ser um ambiente onde ele possa falar, apresentar, desenvolver negócios, né? Ter um momento onde possa dar atenção para o cliente, porque o cliente capte essa informação. Então, essa é uma tendência, porque você vai ter que fazer mais visitas, você vai, às vezes, cobrir mais regiões. Vai começar a se questionar, eu preciso morar em São Paulo para atuar em São Paulo 100% das vezes? Será? Então, existe esse universo que a gente tem que agora começar a se olhar um pouquinho mais para ele. Ah, eu sou antigo, eu não conheço. Chama o neto, chama o sobrinho, chama o filho, que ele vai te ensinar e você vai aprender rapidamente. Mas não fique longe desta nova modalidade de vendas que a gente está tendo. De novo, estamos aqui com mais de 50 pessoas, quase 50 pessoas que a gente está tendo, que a gente está tendo a oportunidade de falar. Os treinamentos vão ser assim, a gente vai ter que criar ambientes para a gente poder pensar de uma maneira diferente, tá, Lê? E eu costumo dizer, né, Cris, que até as empresas não sabem muito o que vai acontecer. Pode ser o cara lá da base da pirâmide, ele inventar algo e chegar na tua mesa, e isso for inteligente, isso somar para o processo, eu tenho certeza que as empresas vão pegar essas ideias. Eles vão incorporar essas ideias, porque nem os presidentes, nem lá fora, eles estão sabendo muito a lidar com isso, porque nunca aconteceu nada parecido. Não, nunca, acho que do dia ninguém. para a noite, Ninguém. viabilizou um mercado inteiro, que nem a gente viu aí. Lockdown, Não, em grandes capitais. Né? mas eu acho que tem aí que vai a reconstrução, viu? Eu vou falar assim, a gente, até anos, a gente ficava pensando, nossa, seria tão bom fazer uma reunião com todos os nossos distribuidores junto, fazer um encontro anual e tal. E foi. Surgiu uma pessoa da minha área, chegou para mim, Christian, vamos fazer um encontro virtual. Eu falei, como assim? Não, vamos fazer um encontro virtual de um dia inteiro com todos do Brasil. Vai ser um sucesso, vai acontecer agora em agosto. E ele falou, bom, a gente vai trazer um palestrante externo, vai fazer como se fosse um evento. Então você começa a repensar coisas que você desejava, você fica, será que... E você sai à frente, você começa a ter reuniões super boas, né? Eu estou tendo cada reunião através de ferramentas digitais. Teve um dia que eu fiz Maranhão, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo no mesmo dia com clientes diferentes de mercados distintos. Imagina. No mesmo dia. Imagina se eu... deslocamentos, total. poluição, né? E aí a qualidade de vida das pessoas também. Aí você fala assim, poxa, né? A minha qualidade de vida, né? E a gente vai começar a ponderar um pouco do que você começava a discutir. As pessoas vão adquirir novas riquezas daqui para frente, né? Vem um universo de uma qualidade de vida diferente, vem um comportamento diferente das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, volto a frisar. Nós, da área comercial, a gente tem que encarar esse lado, olhar de frente esse mercado que está acontecendo e se transformar. E aí a gente começar a buscar conhecimento onde a gente não tem e levanta a mão. Não tem vergonha de buscar informação com alguém que seja da sua equipe que conheça muito bem. E aí a gente precisa buscar, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa ir atrás. Às vezes eu falo bastante que eu preciso ser de vez em quando o estagiário lá no canal de TV que ainda não sabia o que ia ser da vida, estava lá porque eu estava fazendo um estágio e estava em busca de um dinheirinho a mais. E aí não tive problema de encarar um programa de TV ao vivo, né? Ser apresentador de um dia para a noite, né? Isso é transformação, né? Todos os traumas geram um novo hábito. Quando o pessoal fala assim, o novo normal, tudo isso é criado através de novos hábitos que você cria através de um trauma que você passou. Né? Você levar para a vida pessoal, né? Você conhece alguns amigos que passaram por algum problema no coração, algum problema de saúde, e depois eles automaticamente estão passando para um novo processo. Aí ele se transformou. Pô, tá caminhando, tá fazendo... Não, é que tive um susto. A gente viveu um susto. A gente viveu um processo que a gente precisou se transformar. Por isso que eu falo, quem não se transformar e quem não buscar um pouco disso que eu estava falando, vão ser pessoas que vão ficar para trás. Vão pessoas que, como estão colocando aqui, vai estar esperando ainda chegar um telex para a pessoa. Né? Tem algumas pessoas que estão aqui nem sabem o que é telex, né? Vão ter algumas pessoas esperando o bip. Fax, como receber um fax, vamos passar um fax, né? Vamos estar esperando se o bip vai tocar ou não, né? Sabe, as transformações que a gente veio passando, mas neste momento da pandemia, ela foi muito mais radical.
ela foi muito mais abrupta, foi muito mais pesada, né? Porque ela não foi um processo transitório, né? Porque todas as tecnologias de mudança foram transitórias. Essa veio numa pancada de uma vez só. Essa foi assim, dia 17, 18 se transforma, meu amigo, porque mudou, né? A gente A não sabe o gente que vai mesmo, acontecer. a gente mesmo, assim que aconteceu tudo isso, eu fiquei meio tonto, assim, né? Tentando entender o que estava acontecendo. E daqui a pouco a gente teve que partir para ação. Vai ser online, mas nunca falei na câmera, nunca fiz isso. Não sei mexer direito no Instagram. Não, vamos lá, esse aí é o negócio. E aí tá aí. 3 meses quase já passados, a gente já conseguiu conversar com um monte de gente legal. E o mais incrível, a gente está se aproximando de várias pessoas, né, Ah, com essa é. ferramenta, né? Então, a possibilidade que a gente traz para os nossos alunos de conhecer esses executivos que, de repente, no presencial, seria impossível, praticamente, Não, né? a gente não se Ah, encontraria. A gente não ia se... falar, Cristian, vamos marcar um evento para não sei o quê. Fala, cara, deixa E eu ver aí a vão agenda vir como 50 tá. pessoas para te ouvir. É, Puxa, é, seria quase impossível, é, né? é. É um novo tempo. Tu É um acha novo tempo. Sim, sim. Pode Tu falar. acha que esse profissional, o cara que não acompanhar, vamos imaginar assim, olhando para trás e não para frente um pouco, porque Uhum. tem de tudo um pouco. Tem o cara que ainda está resiliente em achar que isso vai passar, não. E como tu citou, né, tem gente falando que e tem empresas já pensando em outras pandemias, em Sim, outros momentos, né? E sim. se preparando para esses novos outros momentos que podem vir. Sem ser nenhum cavaleiro do apocalipse aqui, mas tem que estar no planejamento das empresas. Já que Lógico. aconteceu uma vez, pode ser repetido. E o que tu acha que vai acontecer com esses caras que não estão olhando para esse futuro? Vão fazer o que da vida? Eu acho que assim, e pegando um pouco do que você comentou, né? De fato, as empresas estruturadas e com um pouco de planejamento vão programar e colocar na sua pauta um comitê de crise sempre pensando no processo de pandemia. Vão Nossa. pensar em ferramentas, isso é fato. Você já teve um cenário desse. Aí fala, não, não vai ter. Aí é uma loucura da empresa também. Viu o que aconteceu. E, de novo, não é cavaleiro do apocalipse também, não. Não Mas teve se aprendizado, acontecer, né? é lógico, porque assim, imagina, a gente teve que transformar as pessoas para o home office de uma hora para outra. Você pega dados de mercado de várias empresas na quais a gente vende também, do segmento de informática, eles nunca venderam tanto laptop de uma hora para outra. Sim. Fazer porque as pessoas precisam mudar toda a estrutura, né? Então, o grande negócio que a gente tem que olhar para tudo isso que a gente está vivendo vai acontecer um planejamento, as empresas vão estar pensando mais nisso. Por outro lado, as pessoas que não pensarem nesse lado, eu vou pensar um pouco mais diferente, um pouquinho diferente do que você colocou, Alexandre. Vou pensar nas pessoas que pensaram e estão se transformando, não naqueles que não se transformaram. Porque eu acho que aqui a grande maioria quer se transformar. Mas aqueles que se transformaram, eu tenho certeza que o caminho do sucesso deles dentro da empresa é totalmente distinto. Porque ele já vai estar preparado para aquilo que a empresa vai querer, que é pessoa com planejamento, pessoa com relacionamento, pessoa com condições de fazer uma gestão, não simplesmente pela conversa, se transformou, se adequou ao seu processo novo de vendas, saiu de um processo daquele processo de ter que bater X visitas por dia, começou a criar sua agenda e não esperar o que está acontecendo, simplesmente vai começar já a atuar através do digital, né? Já começou a criar sua dinâmica de gestão de informação junto ao cliente, começou a mostrar a oportunidade que ele tem, mesmo à distância. Então, essas pessoas que eu digo para você, essas pessoas vão ter muito sucesso. Elas vão ter um caminho do ponto de vista comercial, que daí ela não vai poder ficar pensando que ela vai estar fechada simplesmente no seu segmento, né? Ela vai ter uma amplitude para a área comercial muito grande, muito maior do que ele tinha até então. Então, eu gostaria de enaltecer muito mais as pessoas que vão se transformar e já se transformaram. E eu diria que boa parte já está aqui, né? E essas pessoas que estão buscando informação claramente estão querendo se transformar. Ou se não se transformaram ainda, estão se transformando para esse novo normal de vendas, que começa já a acontecer. Eu acho também que eu escrevi até uma crônica aqui esses dias aqui em casa que serão os homens das cavernas de concreto. Eu dei um nome para isso. Os caras vão voltar a ser os homens das cavernas de concreto, sei eu qual vai ser a atividade deles. Mas esses caras antenado, plugado, esse cara que está vendo o futuro vai ser aquele cara que vai ser o eterno aprendiz, que vai estar estudando sempre, que nunca mais vai parar de estudar.
né? Eu vejo Correto. algumas pessoas aqui que fizeram um curso comigo e tem algumas aqui que já participaram de 100% das lives aqui que a gente fez, porque entendo que nunca se distribuiu também tanto conhecimento gratuito. Quanto Correto. custaria, né, se o Cris fosse um palestrante, ter 1 hora, né, acesso com ele para poder saber, né, ouvir um pouco da tua experiência, né, Cris? Então, tem muito conhecimento compartilhado. Isso eu acho que a grande palavra que fica, né, nesse momento aí é compartilhar informação, compartilhar conhecimento e esses buscadores, né? Além e eu te chamo um pouco assim, além desse perfil desse executivo, o que as grandes empresas, na tua visão, estão... Claro, a gente sabe que vai ser o digital, mas de que forma, na prática, isso se consolida? Quando você fala assim do profissional que a gente está buscando, e acho que como a gente vai se consolidar para esse... que vai ser meio um extraterrestre quando a gente falasse... se a gente olhasse e falasse em fevereiro, né? Quando que a gente falaria um pouco desse compartilhar conhecimento em forma digital? Acho que a gente seria chamado de louco lá em fevereiro. Falar, não, vamos fazer um dia. Eu falo, que você está louco, Cristian? Não vai entrar 2 pessoas para nos ouvir neste momento, né? E olha o que está acontecendo no dia de hoje, né? Isso que o Instagram está derrubando a gente. Ele não quer mostrar para muita gente. Ele não quer. Eu acho que um outro lado que a gente está vendo nessa transformação, Ale, eu acho que, assim, uma das coisas que... Porque, assim, de fato, a parte tecnológica básica de informática, ela é requerida. Então, quando você fala assim, poxa, tem que aprender Excel, cara, isso é base. Isso não digo que está questionável. Ah, nossa, agora ele sabe mexer no Excel. Isso é básico. Isso é básico. Mas eu acho que o que a gente está buscando e a gente vai buscar daqui para frente, primeiro, são pessoas com um olhar positivo para o tamanho da oportunidade. Olhando para a oportunidade e não olhando para o problema. Né? Então... esse lado também não ser uma hiena, né? Também não é isso, mas olhar do ponto de vista de oportunidade. Porque eu posso olhar para o mesmo ambiente e ver problema ou ver oportunidade. Então, o que as empresas vão querer é pessoas e profissionais que tenham essa visão. De olhar para um cenário, olhar e falar, opa, peraí, eu tenho 100% de share? Não. Eu tenho penetração? Não. Eu tenho... Ou seja, você tem muita coisa para ganhar. Então, é isso que a gente vai estar buscando e esses vão ser os diferenciais. Parte daí. Para você poder concretizar com que não seja um sonho, né, daquela pessoa, a pessoa tem que se fundamentar em dados. Né? Chegar e falar, olha, Alexandre, eu estou aqui, você me contratou para vender maçã. Beleza? Beleza. Ó, fui numa quitanda, não tem da nossa maçã, só tem do outro tipo de maçã. Mas eu vejo que tem oportunidade, porque a nossa maçã tem isso, essas qualidades. E aí eu falei com o rapaz lá, quantas maçãs você vende por semana? Ah, vendo 15 caixas. Ele disse, pô, beleza. Então, um cara que já tem uma noção, fala assim, olha, o potencial que a gente tem lá para fazer no investimento de tanto, ele vende 15 da outra, como a gente vai entrar? Vamos começar com 5 caixas e depois ele vai te valorar isso. E a hora que você fala assim, poxa, então tá aqui, ó, investimento, você precisa de tanto? Tá aqui, ó, investimento eu te dou. Cristian, vai lá ser feliz. Aí eu vou lá chegar, meu amigo, você vende 15, olha só a negociação de maçã. Você vende 15 caixas da outra maçã por semana, se eu botar no mês, a gente está falando aí de 60 caixas de maçã. Eu tenho uma proposta aqui para não pegar as 15 caixas de maçã que você já vende, mas para te agregar um valor diferente, porque minha maçã tem isso, tem aquilo outro. E eu penso para a gente poder trabalhar com 5 caixas de maçã por semana, que vai dar 20 por mês, que vai dar tantos reais. E para isso eu trouxe esse investimento para a gente colocar numa degustação, para você dar uma maçã para alguém, blá, blá, blá. Do outro lado, que eu falo assim, meu, você entende meu negócio, você sabe. E isso que eu estou falando de maçã. Números realistas também, né? Não Sim, chega lá pedindo mais, não chega. Né? Justamente. E não custa nada para nós, profissionais. Poxa, mas eu não tenho dados ainda. Você tem boca, você tem com relação a perguntar. Então, se você fala do ambiente que a gente está vivendo, um pouco do universo propagandista, o que tem ali? Poxa, a Equivia tem alguma coisa? Por isso que eu falo de planejar. O planejar é muito melhor do que você chegar e aí. Né? Não vai ter mais espaço para aquele vendedor que acorda e fala, vou bater na porta dos meus clientes. Bate lá, tudo bem? Tá, tudo bem, o que você quer? Não, vem aqui dar um oi para você, para ver que você está precisando de alguma coisa. Não estou precisando de nada. Não tem nada para mim não hoje? Não tem nada para mim hoje? Não tem nada mesmo. Né? Né? Então, assim, esse cara fala assim, é melhor aquele profissional que um dia antes, eu falo assim, na minha semana,
vai ter um dia de planejamento. Eu vou pegar uma semana, um dia da minha semana, eu vou sentar, me organizar para como que vai ser a visita dos meus clientes. O que eu vou falar, com o que eu vou falar, que produto. Eu tenho a amostra do meu produto? Não tenho. Deixa eu buscar a amostra do produto. Eu sei quais são os argumentos do produto? Não sei. Deixa eu buscar o conhecimento. Eu sei de... E aí a pessoa se planeja para ir. Ele se planejou. E parece absurdo, né, Cris? A gente está falando do básico, e que muita gente não faz, né? Não faz o básico. Isso. E aí... Mas tem muita gente que faz isso para... Mas não se planeja para o trabalho, né? Eu acho que esse é um pouco da informação que a gente precisa buscar, né, Alexandre? Eu acho que esse é um ponto, assim, vai da minha taxa de interesse, né? Então, quando você olha para esse cenário, fala, bom, a pessoa olhou do ponto de vista de oportunidade, olhou para o mercado que ele existe, planejou direitinho, foi lá, se organizou, falou para ele, ó, vai ser 5 caixas por semana, acompanha 5 caixas por semana, passa depois e fala, meu amigo, lembra que eu falei de 5 caixas? Ó, vendemos a 5, não, vendemos a 6 caixas, não, vendi 3. Sabe por que eu vendi 3? Porque eu esqueci de entregar um pedido para você. A transparência sempre funciona nesse momento do trabalho. E aí, ao mesmo tempo, como que ele começa a colocar? Vai lá no seu Excel e vai criando um histórico para o seu cliente para falar um pouco de como ele está se comprometendo. Depois, é aí que a gente precisa fazer. Daí, o que vai acontecer com esse cliente lá na ponta? Ele quer se digitalizar, ele quer ter esse processo de venda. Pô, podemos fazer por vídeo? Podemos fazer... Daí, no vídeo, ele vai toda vez apresentar. Olha, lembra aí? É simples, mas tem muita gente que ainda não está olhando para isso. Com certeza. E realizar aquilo que são as ideias, né? Porque a maior parte das pessoas tem essas ideias. Eu vou fazer isso, tu fala com o cara, eu sempre digo que tem 2 tipos de gente. As pessoas que fazem e as pessoas que dizem que fazem. Sim. Eu sempre pergunto de que lado você está. Né? Então, a gente tem trazido aqui as pessoas que fazem, não as que dizem que fazem. Senão o cara diz, não, eu sou bom. Aí eu, nas entrevistas, o que eu fazia? O cara dizia que era bom de Excel, eu virava o computador para ele e dizia, me faz uma apresentação assim, me faz uma tabela assim, me faz um Word assim, me faz um envio de... E aí o cara travava, porque ele dizia que fazia e na prática não era. Eu acredito muito também que esse novo papel, e gostaria de ver a tua opinião, são os makers, são os fazedores. Né? Que Sim. A pessoa que chega e faz. Eu lá trabalho com o André todos. Volta e meia ele me lança um abacaxi. Vou tomar um abacaxi aqui. Eu quebro a cabeça. Como faz isso? A maior parte das vezes eu não sei como faz. Mas eu sento, me preparo e digo, bom, acho que o caminho é esse. Vamos por aqui. E aí a informação está aí, né? Eu acho que essa pessoa que às vezes não tem, e o fazer, para mim, ele é fundamental, principalmente nesse momento de transformação que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes o que tem por isso que eu falo do relacionamento com as pessoas, né? Porque quando você não sabe fazer, você bate na porta de pela história que você tem, pela consistência que você tem, fala, meu, você que sabe, você me ajuda a fazer isso? Deixa eu entender e aprender com você. Me ajuda, né? E esse ambiente criou, né? Hoje eu estava numa reunião com parte do time hoje, e hoje no time eles estavam lá eles criaram um café sobre boas práticas, né? Justamente para eles poderem compartilhar entre eles. A gente tem um processo que eu acho que o ser humano tem um hábito, que a gente precisa se corrigir disso. A gente tem um hábito da gente tem o modus fazer, né? Então a gente fica fazendo. Pum, 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 reunião atrás de reunião, visita, reunião, modo fazer. Mas a gente acaba esquecendo o que eu falo para as pessoas, que a gente tem que entrar todo o período nosso, a gente nessa parte comercial, a gente tem que entrar no modus pensar. Né? Pensar, entendam bem o pensar. Não quer dizer nada com relação à capacidade intelectual, mas modo para refletir, para você olhar e falar assim, peraí, deixa eu olhar para tudo que eu estou fazendo, né? E aí, poxa, isso aqui eu não sei fazer. Poxa, mas eu sei de fulano. Bate na porta de fulano, tudo bem, eu não sei fazer isso. Você pode me ajudar? Como que a gente pode fazer? O que você pode nos dar a opinião disso, né? Como que você fez? Como você aprendeu? Como você levou para frente? Então, este é o modelo que nem você está fazendo dos fazedores, né? Daqui para frente que a gente vai ter, as pessoas que vão estar fazendo, mas são as pessoas também que têm capacidade para aprender com outros que já fazem. E aí, que nem você falou, né? Este ambiente que foi criado durante a pandemia foi um ambiente que você disponibilizou muito conhecimento.
Aham. Muito conhecimento foi distribuído. Teve gente que parou e falou, opa, vou aprender. Teve gente que falou, não quero nem saber disso, vou esperar mais 15 dias. E teve gente que eu digo para você, a partir do dia 17, que foi o primeiro dia lá do lockdown, que aconteceu pelo Brasil como um todo, falou, Aham. não, daqui a 15 dias vai flexibilizar. Deu 15 dias seguinte, no dia 2 de abril, puxa, não flexibilizou. Vamos esperar mais 15 dias. Aí a pessoa Vou renovar o sentou, pacote de vou renovar o pipoca, pacote e mais 15 Netflix. dias. E mais 15 dias não foi. E não foi se transformando. Não, e mais 15 dias. E passaram-se 3 meses. Ainda tem gente que fala assim, não, poxa, mas a hora que voltar aí vai ficar bom, né? Não, não vai. Não vai acontecer. Se você não se transformou nesse momento, meu amigo, você perdeu a onda. Você perdeu a onda. A onda tá aí para quem quer surfar. Você pegou, só tá pegando a marolinha aí do lado. Vamos surfar essa onda boa que tá vindo. É uma onda boa, de novo. Em cima de toda dificuldade tem oportunidade. Não é possível que não tenha. Lógico que tem. Uma das coisas que eu vejo nas pessoas que às vezes eles não fazem porque eles querem ter a ideia virginal, a ideia seminal, aquela ideia que ninguém teve. E eu digo, não, cara. Tudo que foi inventado já foi inventado, só melhora. Acha novos usos, novos caminhos para a mesma coisa que já foi feita. A gente só precisa pegar aquele modelo daquilo que alguém fez e melhorar e aplicar em outro mercado e ver como dá. É que eu falo para você, uma das grandes vantagens que você tem numa multinacional, e as pessoas têm que aprender um pouco disso, a gente tem uma capacidade de replicação rápida. Nossa. E aí a replicação vem daquilo que você vê, você aprende e readequa. O que acontece? Os profissionais de venda, eles têm receio de ser um replicador de algumas coisas. Entendeu? E eles ficam esperando ser o grande inovador de muitas coisas. E ele pode fazer adaptações para aquilo. Então, eu acho que assim, a capacidade de replicar, de ativar coisas que foi se entendendo pelo entorno dele, não tem problema nenhum. Isso não é uma vergonha. Pelo contrário, eu só consigo ter uma mente positiva, né? Que eu trabalho muito com isso, né? Com o lado positivo que te leva para o crescimento, né? O lado positivo sempre te leva para crescer mais, né? Porque daí você aprende com erros, você também aprende com aqueles que fazem bem. Não é problema você aprender com aqueles que fazem bem. Se desafiar, né? Olhar para o ambiente e falar assim, nossa, dá para tirar proveito daqui. Né? A mente aberta sempre te possibilita a ouvir uma crítica, né? Alguém fala, poxa, você poderia ter feito diferente. Opa, vou fazer diferente, vou aprender com a crítica para ser melhor daqui para frente. Então, as pessoas que vencem muitas vezes são as pessoas com essa mente aberta e justamente pensando em como que eu posso me transformar, ser diferente e poder crescer de uma forma muito mais acelerada que outros que ficam naquela mente, não falo com ninguém, não penso em ninguém, não ouço ninguém, não quero ter feedback, não, deixa eu fazer do meu jeitinho. Esse vai sofrer mais ainda. Eu sempre vejo que tem nas empresas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 multinacionais também. Às vezes o cara faz algum trabalho, ele tem medo de contar como é que ele conseguiu marcar aquele gol. E aí ele não conta para ninguém. Eu sempre digo, quanto mais você diz a forma como você faz, mais os outros vão seguir aquilo. Se alguém vê aquele modelo que foi você que fez, por mais que você não esteja mais presente, aquele legado será seu, o rastro será seu. Né? Sim, sim. E aí os caras não se dão conta desse negócio. E vou falar para você, né, Alexandre, eu errei muito na área comercial, na minha história como profissional errei bastante. Né? Mas eu, a partir do erro, aprendi muita coisa e corrigi muita coisa. Então, ao mesmo tempo, eu tive chance de, através desses erros, a gente poder se retransformar ou transformar aquilo que a gente entendeu que não fez bem em coisas melhores, né? E aí você vai aprendendo e vai replicando e vai acelerando e você já cria o famoso conhecimento cognitivo, né? Que através da sua experiência, fala assim, nossa, mas como você tirou um insight? Não, é um conhecimento cognitivo que você adquiriu a partir daquele momento, porque te torna mais ágil e mais apto para tomar decisões através das suas experiências que você teve. Mas acho que o lado bom, quando você fala um pouco de reconhecer, e reconhecer frente ao time, não tem problema. Tem hora que você fala assim, pessoal, errei. Óbvio. O que nós podemos fazer diferente? Aí vem um com isso, com aquilo outro. Opa, vamos nos reconstruir, vamos nos redesenhar, né? E aí você começa a se redesenhar e começa a se reconstruir. E aí você consegue ser mais vencedor.
E aí, a partir disso, você fala assim, poxa, como que através disso eu posso ter o pensamento forte, positivo, através dos aprendizados, essa energia, tem que ter energia, né? Sim. Tem que ter força, né? Não adianta a gente se jogar para baixo, né? Na área comercial, a gente, né? Todo mês a gente começa zerado, né? A Todo dia gincana, primeiro, todo mês recebe as é tarefas, zerado. dia primeiro e vai. E vai, e mês que vem, poxa, esse mês eu fui super bem, mas no mês seguinte você começa com o histórico zerado. Nós em vendas temos isso, né? A gente não tem, a gente não vive muito de passado, né? A gente Nada. consegue retomar um pouco, né? É Mas só. a gente é o mês, a gente tem todo mês tem fechamento, né? Tem gente que gosta, não gosta, mas todo mês tem, né? Não tem jeito, não tem como a gente evitar. E através disso a gente consegue se retransformar, né? Se refazer e conseguir reconstruir coisas, reconhecendo aquilo que a gente não foi bem e podendo. E quando você faz isso, eu acho que você tem uma beleza por trás que as pessoas veem e você começa a atrair bastante. Você começa a trazer gente, porque, poxa, aqui é um ambiente que você pode ser colaborativo, você pode ser, botar sua ideia, você pode ter uma crítica e falar, isso não vai funcionar, não. Né? Ambiente saudável, né? Produtivo, né? Total, total. Isso é Colaborativo. Mas, total, Cris, eu isso vou só ter que tende te a ganhar. encerrar, que daqui 3 minutos o Instagram nos derruba. Tá. Te cortar, Te aliás, agradeço, porque daqui viu? Não, 3 minutos sem ele nos problema. derruba. Sempre à Primeiro, já disposição, viu? te agradecer muito. Não, tu ainda vai falar, eu só vou falar um minutinho aqui, já vou passar para Tá. ti. Te agradecer muito por você estar aqui com a gente. Tenha certeza que a gente manteve uma audiência incrível, porque o Instagram está derrubando a quantidade de audiência e nós conseguimos essa audiência. Depois a gente tem certeza que vai passar de 2.000 lá no gravado. Para mim foi um prazer muito grande. Dizer para essa galera que está aí que nós estamos com o curso de formação de propagandista, as inscrições estão abertas. Quem tiver interesse, me chama no direct ali que eu mando as informações. As palavras finais são tuas. Se puder deixar uma palavra, uma condição otimista para essa galera que está em casa aí. Tem muita gente que me manda depois os comentários de quanto tem sido importante esse olhar positivo frente ao futuro. Tá contigo. Não, o que eu queria dizer, assim, antes de mais nada, obrigado, viu, pela oportunidade. Eu me sinto muito grato, né, pela oportunidade de trazer um pouco de conhecimento. Eu me sinto muito feliz com isso, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito grato por isso. Obrigado pelo tempo, né? Espero que, se eu puder ajudar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de reflexão, eu saio muito feliz de hoje, né? Acho que o meu dia se torna muito feliz. Eu gostaria também de deixar uma mensagem muito boa, assim, eu tenho também dedicar essa live toda a meu pai, que é uma grande inspiração que eu tenho, né? Então, meu pai e minha mãe, mas principalmente meu pai, que está numa luta boa aí dele, né? E com certeza com um pensamento muito positivo vai passar por essa, né? Então, a ideia é justamente dedicar isso do coração para ele, né? E, ao mesmo tempo, meu amigo, eu estou à disposição. Toda vez que precisar de alguém para conversar, trazer um pouco de conhecimento, e as pessoas também que possam também ter tirado um pouquinho de conhecimento aqui, meu muito obrigado. De novo, este mundo que está vindo só está disponível para as pessoas que pensam positivo e estão planejadas para poder enfrentar os desafios que a gente vai encontrar daqui para frente. Pessoal, não tire isso da cabeça. Vocês são capazes de fazer muita coisa, mas depende de cada um, né? A força é de dentro para fora, né? Depende de você poder se transformar, depende de você querer ser um vencedor. A escolha é você que faz, o caminho é seu. Manda um joinha aí, galera. Quem quer que ele volte, a gente tem 24 segundos. Desses 24 segundos, só gratidão, irmão. Obrigado. Fiquem bem. Foi um prazer. E o teu exemplo, tenha certeza que vai arrastar muita gente aí a querer se desenvolver e sair lá de estagiário a vice-presidente, a presidente, presidente mundial. É novo, tem tempo para isso. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem bem.